Fala pessoal, beleza? Samuel aqui mais uma vez para mais um vídeo. Nesse vídeo aqui a gente vai falar sobre como você vai conseguir investir do zero, mesmo sendo iniciante, tá bom? E a primeira coisa que eu queria falar aqui é que a gente sempre vai tocar na tecla da Bolsa de Valores, tá? Então esse vídeo aqui ele é específico para a Bolsa de Valores e eu queria pautar aqui a diferença dos fundos imobiliários e as ações. Então, sendo iniciante, você vai começar investindo ou nos fundos imobiliários, ou nas ações, ou talvez até nos dois, né? Dependendo da sua estratégia aí. E vamos lá, para quem não sabe a diferença, os fundos imobiliários são imóveis, então quando você investe em fundos imobiliários, você está comprando cotas de imóveis. E você vai receber aluguéis referente ao que você tem, né, daqueles imóveis, das cotas que você tem daqueles imóveis. E as ações são empresas, então você vai estar investindo nas empresas que têm milhares de funcionários, por exemplo, uma Petrobras da vida, que tem centenas, milhares de funcionários. E referente à cota que você tem, você vai receber dividendos, às vezes mensais, às vezes semestrais, às vezes anuais, e você vai ter uma renda passiva daquilo que você investiu dentro daquela empresa, né? E, enfim, é assim que a gente faz para investir na nossa carteira de longo prazo, né? E aí no final desse vídeo eu vou ensinar na prática como que você vai comprar sua primeira ação de forma bem simples e rápida, ou talvez até mesmo um fundo imobiliário, tá? Então vamos lá. A primeira coisa aqui é o seguinte, como que você vai analisar uma ação, como que você vai escolher as suas ações, né? A gente já sabe que a gente tem que ter uma carteira de investimentos para o futuro, você tem que ter, é quase como se fosse uma obrigação, você ter algum tipo de renda passiva para o seu futuro, que é a sua estratégia para a sua aposentadoria, né? Uma das suas estratégias, e essa daqui é uma estratégia muito interessante. Então, eu trouxe aqui hoje o site do Investidor 10, é um site que ele mostra sobre como é que tá o mercado, como analisar as ações e tudo mais. Então a gente vai entrar aqui na aba das ações e vamos entrar aqui em todos, tá vendo? Você tem os setores, tem os rankings das ações, as ferramentas, né, para você estar gerenciando, mas isso aqui é papo para outro vídeo. Vamos entrar aqui nos destaques. Então, uma vez que você entrou aqui, ele vai ter todas as empresas que estão listadas na bolsa. Então, todos os tipos aqui, perdão. Banco do Brasil, Petrobras, Taesa, que é setor de energia elétrica, Itaúsa, Vale e não sei o que. Então são dezenas, centenas de empresas aqui. Nesse caso aqui eu vou colocar um setor, pode ser um setor financeiro, por exemplo, só para a gente fazer de ideia nesse vídeo aqui. Então a gente tem Caixa Seguridade, a gente tem BB Seguridade, que é do Banco do Brasil também, Itaúsa, Bradesco, Banco do Brasil, Santander, Banco ABC Brasil, Bradespar, Banrisul, Porto Seguro, a própria B3 também, né? Banco BMG. Então você vê que você tem uma infinidade de ações aqui. Como que você vai analisar, como que você vai saber quais delas são boas para você, porque você não pode ter todas elas, né? E quais delas que são interessantes para sua estratégia, para o que você está buscando. Então, nesse caso aqui, vamos entrar no Banco do Brasil, por exemplo, para a gente ver o que a gente vai fazer. Então, primeira coisa, você tem que olhar os indicadores, você vai ter que estudar os indicadores. A gente tem o PL, a gente tem o PVP e o Dividend Yield. Então, os indicadores é uma das peças principais, né, para você analisar as ações. Você tem que olhar há quanto tempo que esse banco, ou essa empresa que você está querendo investir, ou esse fundo está no mercado, é um segundo ponto. E o terceiro ponto é você analisar os gestores. Então, quem que são os donos dessa companhia, qual que é o histórico deles, o que eles fizeram antes, né, dessas empresas, porque tem donos que são mais limpos do que outros, né? Tem gente que já está envolvido com corrupção, em algum escândalo. Agora tem donos de empresas que são totalmente limpos, não tem nenhum envolvimento, com coisas desse tipo. Então você tem que analisar todo um contexto, né? Mas de maneira resumida a gente vai falar aqui sobre os indicadores. Esse indicador aqui, esse PVP, ele é um indicador que ele vai dizer se a ação está cara ou barata. Então, geralmente aqui, quando o PVP ele está abaixo de 1, significa que a ação está sendo negociada abaixo do seu preço real, né? Só que isso daqui é só um indicadorzinho, você não pode levar em consideração só isso, tem que levar todo o contexto, né? E se estiver acima de 1, de acordo com esse indicador aqui, a ação está cara, ou quer dizer, acima do preço real, preço justo dela. Então, nesse caso aqui, no dia de hoje, no dia 9/9, a ação do Banco do Brasil está sendo negociada a um valor mais baixo do que ela realmente vale. Então,
seria interessante desse ponto de vista investir, porque ela vai se valorizar a longo prazo. E aí você tem também o dividend yield dela, né, para você receber dividendos anuais e ter a renda passiva. Então, por exemplo, assim, vamos fazer essa conta aqui. A ação do Banco do Brasil, peraí, tá valendo R$ 46,64. Então, o dividend yield dela tá 9,65% ao ano, referente aos últimos 12 meses. Então, vamos fazer um cálculo aqui rapidinho. A gente vai fazer 46,64 mais 9,65%. Isso aqui é o que você vai receber por ano por cada ação que você tiver. Então, você vai receber R$ 4,50 por ano a cada cota que você tem aqui de R$ 46. Então, por exemplo, aqui, vamos colocar 4,50 dividido por 12, que isso daqui seria o que você receberia por mês. Seria 37 centavos e meio. Vamos colocar aqui 38 centavos para cada ação que você tem. Aí você vai olhar para mim e vai falar, porra, legal, né? Maravilha, ganhei 40 centavos aqui no mês. Mas é claro que isso é referente ao que você tem, né? Você não vai colocar R$ 40 e vai ficar rico. Não existe isso. Você tem que ter um patrimônio já. Por isso que esse é o mercado, assim que o mercado funciona. Então, vamos colocar aqui, por exemplo, que você trabalhou aí 10 anos, você tem uma estratégia, juntou um patrimônio, e aí você conseguiu, por exemplo, eu vou colocar aqui 5.000 ações de Banco do Brasil, tá? 5.000 ações de Banco do Brasil, você receberia por mês uma renda média, né, que é variável, de R$ 1.875. Então, agora sim já é um valor que é interessante. Isso daqui seria por mês, né, que aí, vezes 12, seria R$ 22.500 por ano, e já é uma renda bem interessante, passiva entrando na sua conta. Então, essa é a estrutura do mercado de ações, do mercado financeiro. A gente vai trabalhar, do nosso trabalho a gente pega uma parte desse dinheiro que sobra, investe, monta a nossa carteira, seja com qualquer ação ou fundo imobiliário, e aí você vai ter a renda passiva entrando pelo resto da sua vida praticamente, ou, por exemplo, se a empresa quebrar, você não recebe mais, mas se você investir certinho é muito difícil você perder dinheiro, né? Você vai sempre estar ganhando a longo prazo. Então, você vai continuar ganhando até mesmo depois que você morrer, digamos assim, né? Mas enfim. E aí aqui embaixo você tem os outros indicadores. A gente tem a receita, a gente tem o dividend yield, como eu falei, a margem livre, margem líquida aqui, né? Do quanto de lucro que tem por cada ação. Tem aqui o valor dos dividendos, um rankzinho sobre a empresa, né? De acordo com o próprio investidor 10. Aqui o dividend yield anual. Dividend yield, anual, pagamentos de dividendos, juros sobre capital próprio, rendimento tributado, tudo isso daqui ele mostra no site, né? E aqui embaixo também é bom você analisar a inflação. Então, por exemplo, você tem aqui o IPCA. A gente consegue saber se o Banco do Brasil ele está acima ou abaixo da inflação, por exemplo. E aí, no ranking de 10 anos, você consegue ver que à medida que vai passando o tempo, vai ficando mais longe. Então, aqui o IPCA está em 78,96% e o Banco do Brasil está em 264,63%. Então, está muito acima da inflação e isso é o interessante para você ganhar mesmo no longo prazo, porque a inflação ela sempre vai comer o seu dinheiro. Então, esse que é o legal no mercado de ações, né? Você vai estar sempre acima. E aí você consegue comparar tanto com o IPCA quanto a taxa CDI também, né? Tem alguns outros indicadores também como o IFIX, IVVB11, que é do S&P 500, e a gente consegue saber qual que está melhor ali com base nisso, mas geralmente a gente olha mais o CDI e o IPCA, né? E aqui dá para ver claramente que o Banco do Brasil é um ativo bem interessante para ser investido, né? Não é recomendação, mas é um banco bem interessante. Aí você consegue ver o CNPJ da empresa, o ano de estreia, a fundação, o valor de mercado, patrimônio, isso daí eu já falei em vários vídeos, né? Mas a gente consegue ver aqui o lucro, a receita líquida, os anos, a cotação e tudo mais. Então, você faz uma análise geral do seu ativo que você está querendo buscar e monta a sua carteira de investimentos. Pode ser com 2 ações, com 5 ações, com 10 ações, um pouquinho de ações em fundos imobiliários. Você pode dividir mais e menos, isso depende da sua estratégia, do risco que você quer correr. Mas, basicamente, a gente investe para longo prazo, para você ganhar, no primeiro ponto, os dividendos ou aluguéis de fundos imobiliários e também ganhar na valorização. Então, você vai ganhar 2 vezes aqui.
E além disso, ainda tem outras estruturas que você pode fazer se você quiser, né, no mercado de ações para você criar mais fontes de renda ainda, mas esse daqui é um assunto para outro vídeo. Então, a gente consegue usar esse mercado para se beneficiar e fazer a nossa vida ou adicionar uma coisinha a mais para a gente conseguir fazer a nossa vida e realizar os nossos sonhos financeiramente falando, para que a gente consiga uma vida mais tranquila e mais feliz lá na frente. Fechou, pessoal? Obrigado demais. Logo, logo tem mais vídeo. E aqui no final desse vídeo aqui agora eu vou mostrar na prática como que você vai comprar a sua ação ou seu fundo imobiliário. Fechou? Obrigado. Valeu. Pessoal, eu estou usando aqui o Banco Inter como exemplo, tá bom? Porque é fácil de abrir, é um banco super simples e é mais acessível do que uma corretora, por exemplo. Então, a gente vai estar usando aqui o Inter como exemplo. Fechou? Então, você criou uma conta no Inter, você está aqui na página inicial, você vai clicar aqui na opção investir. E aí aqui você tem o Inter Invest, que é seria o seu menu aí para você estar investindo em ações no Brasil ou até investimentos em dólar. Então, a gente tem opções aqui em investir, meu porquinho, criptomoedas, renda fixa. Você vai clicar aqui em ver todos. Aí ele tem as ações dos Estados Unidos, tem ações do Brasil, tem Tesouro Direto, Selic, COI, renda variável, blá blá, tem um monte de coisa. A gente vai clicar aqui em ações do Brasil, tá? Aí aqui você tem o Home Broker. Home Broker é como se fosse um menu que mostra a sua carteira, o valor que você tem investido, quantas ações você tem de determinado ativo, não sei o que, tá? Então aqui a gente vai investir no Banco do Brasil, que é o exemplo que a gente usou no vídeo, né? A gente vai colocar aqui BBAS3. Aí ele tem algumas opções, sendo que a que a gente vai estar utilizando é a primeira, porque é o valor da ação mesmo real. Isso daqui são futuros de Banco do Brasil, são outras coisas, então a gente vai clicar na primeira ação aqui. E aí aqui você tem a opção comprar ou vender. Então, por exemplo, aqui a gente tem a opção comprar e vender, a gente vai clicar em comprar. E aí o que acontece? Ele vai te mostrar o saldo disponível em conta e o limite operacional, porque você não vai conseguir usar todo o seu saldo, porque você tem que ter uma margem de garantia aí, porque é um mercado de renda variável e tudo mais. A B3 exige uma margem de garantia, então, enfim, você tem que ter um valor um pouquinho acima do valor que você quer comprar. Aí no caso, no dia de hoje, como o mercado tá fechado, que eu tô gravando num sábado, 2h56 da tarde, você não consegue comprar em horário que o mercado tá fechado. O mercado ele tá aberto em horário comercial, das 10 da manhã até geralmente 4h45, 5 horas da tarde, mais ou menos esse horário. Então, horário comercial, tá? Você só vai conseguir comprar e vender e fechar ordens e realizar prejuízo ou lucro nesse horário, tá bom? Fim de semana, feriado, essas coisas esquece, tá? Mas a gente tá fazendo um vídeo aqui para ensinar vocês. Então aqui embaixo você desce, tem a quantidade de ações, o valor que você vai ter que gastar. Por exemplo, 100 ações, como tá em 46,68, seria R$ 4.668. 200 seria 9.300, enfim, gente, 1.000 ações custaria R$ 46.000. Aí no caso lá, como eu usei de exemplo no vídeo, se a gente tivesse 5.000 ações de Banco do Brasil, você teria que ter investido R$ 233.400 para você ter aquela renda, né, fora a valorização e tudo mais. E aí, realmente, galera, óbvio que é um valor acima, né, é um valor que não é fácil de conquistar, até porque a gente mora num país de terceiro mundo e tudo mais. Mas a ideia, como eu falei, é você plantar hoje, você vai plantar a sementinha hoje, para daqui a um tempo você colher os frutos dessa sementinha, entendeu? Você vai começar a investir com 20 anos, com 25 anos, ou talvez se você começou mais tarde, enfim, você vai começar do jeito que dá. Se você for mais novo, você vai investir do jeito que dá. Enfim, você vai investir, vai fazer o seu melhor hoje e vai plantar, para você daqui a um tempo tá colhendo os frutos do que você tá fazendo hoje, né? É como se você estivesse indo na academia treinar até você ficar forte e saudável, né? Leva tempo, leva anos, e é uma coisa que, nesse caso aqui de investimentos, você vai ter que fazer pelo resto da sua vida, se você um dia quiser ter a chance de se tornar livre financeiramente falando, ou pelo menos, se você não se tornar 100% livre do jeito que você quer, você tá mais perto da sua felicidade, da sua liberdade, ou, enfim, né, das suas oportunidades aí no mundo. Então, beleza. E por fim aqui, galera, se você não quiser comprar um valor tão grande de ações, tipo esse valor todo aí, porque você compra por lote, né? Então, um lote seria 100 ações, mas se você não quiser gastar todo esse valor, você pode comprar fracionado. Então, você vai clicar aqui em comprar por fração, e aí aqui você vai comprar literalmente um lotezinho, né? Que é R$ 46.
e 75 centavos. Então, você vai literalmente gastar 50 reais para comprar uma ação. Só que você vai ganhar referente àquilo, que é pouco, mas é aquela questão de plantar. Aí você pode comprar 2, 3, 5, por exemplo, você pode comprar 10 ações. 10 ações vai custar R$ 467,50. É um valor que é mais acessível para a maioria da galera. A gente pode comprar 50 ações, que dá 2 mil. Ah, tá muito caro. Beleza, a gente pode comprar 20 ações, dá R$ 900 reais. 16 ações, R$ 748 reais. E assim você vai fazendo. E aí você, no caso aqui, tá escrito agendar compra porque o mercado tá fechado. Mas quando o mercado estiver aberto, você simplesmente vai lá e ele vai fazer a ordem a mercado. Aí você vai ter que declarar que você leu aqui, né? É bom você entrar e ler todo o conceito aqui de como funciona questão de fechamento de ordem, de margem de garantia e tudo mais. Aceita aqui os termos de política e pronto, você comprou a sua primeira ação. E aí ele vai te mostrar aqui no seu home broker a ação que você tem. No caso, não tá mostrando pra mim porque eu não comprei nesse vídeo, mas você vai ter a sua carteira aqui pronta. Fechou? Então, espero que você tenha gostado. Qualquer coisa, dá um toque aqui nos comentários. Eu vou tirar todas as dúvidas que eu puder e vamos pra cima continuar estudando, tá bom, galera? Porque a única maneira da gente chegar em algum lugar é a gente se dedicando, estudando, aprendendo com as pessoas, ganhando conhecimento e um pouquinho de sorte também, né? Mas é isso, galera. Tamo junto demais. Obrigado. Qualquer coisa, dá um toque aqui embaixo. Valeu, abraço.